Esse é o Value Proposition Canvas. Nesse modelo, a gente separa o que é a sua empresa, que está à esquerda, do que é o cliente à direita. Nós vamos começar explicando o que é tarefas, que é o roxo à direita no cliente. Tarefa é aquilo que o cliente deseja, mas não é uma necessidade dele, mas é algo que ele precisa resolver, uma tarefa que ele tem que resolver, que é traduzido numa necessidade, entendendo que a necessidade é a forma como ele quer resolver aquela tarefa, aquele job. Não necessariamente tarefa e necessidade são a mesma coisa. Então, se nós prestarmos atenção sobre, por exemplo, corte de cabelo para o homem, tá? Qual é a necessidade do homem nesse caso? É cortar o cabelo. Agora, qual é a tarefa que ele quer realizar? Ele quer estar bem, por exemplo, numa entrevista, numa conversa, em qualquer ocasião, e ele quer se mostrar apresentável, arrumado. Então, a necessidade dele de cortar o cabelo vem de uma tarefa anterior, que é se apresentar bem. Da mesma forma, a mulher, ela vai fazer, por exemplo, um corte de cabelo, ou arrumar o cabelo. A tarefa que está por trás disso, isso é uma necessidade, né? A tarefa que está por trás disso tem que ser melhor investigada. Ela está fazendo isso para se sentir melhor, como todo mundo sempre diz? Nem sempre é isso. Ela pode estar fazendo isso também por uma necessidade de trabalho, ou uma necessidade, por exemplo, de parecer bem para um novo namorado ou algo assim. Tá? É importante compreender que tarefa é uma coisa, a necessidade é a tradução da tarefa na forma como o cliente interpretou. Então, quando você encontra essa situação, você tem ganhos e dores do cliente. Qual é o ganho do cliente? Sair com o cabelo arrumado. Qual é a dor do cliente? De que talvez aquilo não esteja bem resolvido. Então, por exemplo, no caso do homem, a dor do cliente, por exemplo, pode ser que ele não faça muito bem a barba sozinho e ele deveria ter feito um trabalho um pouco mais completo, tipo aparar um pouco as sobrancelhas ou fazer uma barba de uma forma diferenciada. No caso da mulher, além de fazer o cabelo, alguém que desse mais algumas dicas de como se apresentar em termos de que roupa usar naquela ocasião. Você percebe? Então, o ganho pode ser alguma coisa que resolva a tarefa e não necessariamente a necessidade. No caso de dores, a mesma coisa. A dor pode ser alguma coisa que resolveu a necessidade, mas não resolveu completamente a tarefa. Ou seja, a dor é uma coisa mal resolvida e o ganho é uma coisa resolvida além da expectativa, para aquela necessidade. Do lado esquerdo nós temos aí o lado da empresa, que tem a sua lista de produtos e serviços, que você vai colocar aqui em produtos e serviços no amarelinho. E você tem coisas que você entrega ao cliente que são analgésicos. Por exemplo, se você entrega só o corte de cabelo, você está entregando um produto que é um analgésico, porque você resolve a necessidade, mas você não resolve a tarefa do cliente, o job do cliente. Ao mesmo tempo, você tem criadores de ganhos. Então, por exemplo, se você pega, faz o corte de cabelo e entrega junto, tá? Qual seria a roupa? Ou, ao contrário, perguntando qual é a roupa, qual seria o corte mais adequado? No caso do homem, por exemplo, seria como criador de ganho. Aliás, o meu último barbeiro fazia isso, ele podava as sobrancelhas, tá? Mas ele não fazia bem o pé aqui à frente da orelha, onde termina o cabelo e começaria a parte que não tem barba. Eu acredito que ele pecava um pouco ali. Então ele me causava uma dor no que ele achava que era um criador de ganho, tá? Então o que ele fazia na verdade era um analgésico. Essa análise toda ela é feita da seguinte forma. Aqui embaixo você vai listar e acrescentar em cada um desses 6 pontos, né, os itens que correspondem nesse canvas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um criador de ganho chamado criador de ganho, que eu vou chamar de corte de cabelo. A minha justificativa é que está resolvendo a necessidade dele e também parte do job de ter o cabelo cortado, tá? Agora, o job de ter o cabelo cortado? Não, é o job de ter
melhor aparência. Tá? Confirmo, salvo, ele está aqui dentro. Cada um desses retângulos coloridos corresponde aos itens lá de cima. Você pode depois voltar e editar, não tem problema algum, tá? O interessante da história, tá, é que você pode aqui ir mapeando isso. Depois que você tiver com tudo isso preenchido, você deve procurar o seu mentor no sistema, tá, para fazer uma validação disso daqui. Mas a validação, ela não vai se preocupar com todo esse conjunto, ela vai se preocupar com as tarefas, ou seja, qual é o job do cliente. Esse job do cliente, a tarefa do cliente, a gente chama de job do cliente, job to be done, né? Job a ser feito, tá? É o que realmente vai criar para você condições de fazer uma segmentação adequada para você poder trabalhar. Aqui à esquerda existem alguns vídeos que eu coloquei, vão ter mais conforme as pessoas forem pedindo, com mais explicações. Esse é o vídeo que dá uma visão geral desse job chamado Estratégia 3, que é o Value Proposition Canvas, que é o que você está fazendo. Boa sorte e qualquer dúvida, faça contato comigo. Até mais!